Nesta videoaula, iniciaremos o estudo técnico em termos de colimação, que é nada mais do que a calibração óptica. Esta colimação ou calibração óptica utiliza-se de alguns subterfúgios, tais como um pequeno gráfico transparente que vou estar passando aos senhores. Mas antes vou apresentar aos senhores algumas imagens, algumas fotos, alguns prints de colimadores telescópio-microscópio. Obviamente será muito mais fácil você encontrar colimadores para telescópio, mas depois vou estar passando a adaptação para microscópio. Porém, também existem os colimadores de microscópio, que são um pouquinho mais caros do que os de telescópio, lupas, entre outros. Estarei passando um manual do calibrador do fabricante Ocal. Este manual já está subido à nuvem da escola. Aqueles que tiverem interesse, o endereço está logo mais abaixo. Portanto, entrem no endereço, façam o download. Mas antes de iniciarmos os ajustes ópticos, é necessário que compreendamos os dois problemas mais comuns em termos de visualização, imagem, falta de foco, aberrações, entre outros problemas. Então, iniciaremos. Em um sistema óptico para microscópios, a combinação de uma objetiva de telescópio-microscópio. Quando eu falo telescópio, é porque o sistema também serve para telescópios e lupas, caracterizado pela cor axial. Vamos ver então o significado da palavra axial. Axial é um adjetivo de dois gêneros que qualifica algo relativo ao eixo que tem forma de eixo. Da palavra cor axial, eu me refiro no caso aí tanto da microscopia quanto da endoscopia, ou até dos telescópios utilizados pelos astrônomos, quando eu quero acertar esse tipo de axialidade em termos de cores, em termos de colorimetria, dentro de uma lente ou dentro de um campo de visão. Vamos lá, no microscópio e tanto também no endoscópio e no telescópio, a visão que temos é algo circular, Colocamos os nossos olhos na eyepiece ou no posicionador de olhos, ou onde você descansa os olhos para ver uma imagem, no caso aí do microscópio. Você vai observar uma imagem circular, redonda. Quando eu falo cor axial para microscopia e endoscopia, eu quero analisar que eu estou visualizando uma cor central no centro desse eixo, ou seja, aonde eu tenho o eixo é o foco maior da cor, a maior visibilidade em termos de visualização. Por exemplo, numa circunferência, eu tenho que ter todo o campo nítido, ok? Para que este campo esteja nítido, a condição axial tem que estar centralizada.
No momento da manutenção, o técnico tem que ter ciência que, dependendo da onde for incidido ou inserido o raio ou a imagem, a captação daquela imagem, seja numa lente tubular, seja numa lente esférica, totalmente esférica, seja num prisma, o comportamento dela será modificado, será diferente. Quando eu falo em propriedades das lentes esféricas, o comportamento das lentes esféricas, ao receber a luz, incide determinada formação de diferentes tipos de imagens. Raios de luz que incidem sobre lentes esféricas são refratadas de três maneiras. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal é refratado na direção do foco. E essa é uma condição. A outra condição, todo raio de luz na lente pelo foco refrata-se paralelamente ao eixo principal. E a outra situação é que todo raio de luz que incide sobre o centro óptico não sofre desvios. Portanto, o técnico, para iniciar uma colimação óptica, ele tem primeiro que analisar a centrabilidade e não a excentralidade destas cores ou desse eixo. Quando eu falo em centro, eu me refiro ao eixo inserido perfeitamente ao centro de uma circunferência. Excentricidade, eu falo ou eu quero deduzir o que está fora de centro. Centrabilidade é centro, excentrabilidade fora de centro. Ok? Ou concêntrico, fora do seu eixo central. Toda imagem, no momento da calibração ou da colimação óptica, tem que ter esse centro. Esse centro é dado por um gráfico que eu vou estar passando a todos. Esse gráfico é feito em papel transparente, ou em plástico, ou em algum tipo de outro material que seja translúcido. Ok? Então, isto seria uma cor axial, ou seja, uma cor que esteja centralizada em seu eixo. A cor axial é aquela cor real, ao qual estaremos vendo o objeto em si. Deliberadamente introduzida e pelo menos uma outra aberração axial, como o croma, ou preferencialmente alguns acroma. Quando fala-se em croma, fala-se e lembramos em cores, né? O croma, a colorimetria, as cores apresentadas reais do objeto em relação aos olhos humanos. A aberração esférica de uma objetiva de microscópio, alinhado oticamente ou opticamente com a referida objetiva do telescópio microscópio. Quando eu afirmo este alinhamento, é aquele foco da fonte de luz passando pelo objeto translúcido, indo até os olhos do observador. Quando se diz que a objetiva do microscópio está sendo atingida inerentemente, tanto com uma cor lateral e com curvatura tangencial do campo,
e quando for sendo caracterizada em ambos os lados pela cor axial. Esta deliberadamente foi introduzida pela real aberração axial. Aqui no caso, a aberração é a disformidade da imagem. Esta foi também deliberadamente introduzida no mesmo tipo que a outra aberração axial. Ou seja, os defeitos são igualitários, inerentes e iguais. Quando novamente e deliberadamente também introduzida na objetiva, usa-se o termo em inglês Deliberate in Objective of Microscope. Este pode ser o oposto em relação ao sinal óptico e substancialmente igual às aberrações axiais, correspondentes às deliberações quando introduzidas na objetiva do telescópio microscópio.